Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. La verdad, espero que estupendos, niños. Tudo bem, turma? Prontos aí para mais uma aula de espanhol? Peguem a apostila de vocês, porque essa imagem aí é a capa da unidade 2 da apostila, página 19. Vamos iniciar matéria nova, né? Até que, enfim, vamos parar de falar em borboletas no estômago, certo? Então, vamos agora falar de conhecimento pessoal. Olha aí, né? Logo no início tem "Conoce-te a ti mesmo". Essa frase aí, é muito conhecida, né? Essa citação que intitula aí o capítulo, ela é conhecida porque se trata de um aforismo grego que a gente diz, né? Um aforismo grego, esse que foi atribuído aí a vários sábios, entre eles Heráclito, Sócrates, e também porque essa citação aí, né, está escrita também no oráculo de Delfos, e remete àquela ideia de que é essencial buscar o autoconhecimento, e também não só esse autoconhecimento, né, mas também a alcançar uma determinada sabedoria, né? Porque quando você conhece você mesmo, você conhece o interior, a forma que você pensa, você automaticamente você tem mais controle sobre suas ações, né? E é muito importante também isso daí, porque nós sabemos que não somos iguais, né? Cada um é formado, né? Cada um tem sua formação, cada um tem suas características, né? Cada pessoa tem as suas diferenças, suas individualidades, e isso é muito importante conhecer, né? Então, olha quantas coisas legais nós vamos trabalhar aí nesse capítulo. E justo porque vamos falar de conhecimento, de características, né? De diferenças, vamos ver na parte da gramática a questão do adjetivo. Porque, né, é essa classe gramatical aí que nos ajuda a colocar em prática aí na escrita, certo? Então, prontinhos? Vamos lá, página seguinte, virem aí, página 20. Aqui, como sempre, tem os objetivos dessa unidade, que eu já acabei de explicar aí para vocês. Aí, eu vou pular um pouquinho, né? Mas eu vou ver. Diz aí, hora de leitura. Aí começa com uma pergunta. Qual é o sentido da expressão personalidade? Qual é o sentido da expressão personalidade? E aí nós vamos ter embaixo um título, o título do texto, e nós temos que buscar uma referência entre o título e essas alternativas aí. Aí vocês vão dizer, professor, o seu já está respondido, né? Não tem problema, porque embora já esteja respondido, nós vamos entender por que é essa a alternativa correta aí dentre essas três opções, certo? Então, primeiro, qual que é o título? La teoría de los 5 rasgos de la personalidad. Rasgos são características, certo? Características. Então, a teoria das 5 características da personalidade, né? Estudos sobre teorias, né? Sobre a personalidade. E aí nós tínhamos que fazer relação. Então, por que essa foi a resposta correta? Isso eu acabei explicando para vocês na introdução, né? Porque conhecer a si mesmo é conhecer o quê? As características, as diferenças individuais. Então, conjunto de las características y diferencias individuales que distinguen una persona de otra. Personalidade alegre, uranha. Depois, por que não foi essa? Porque aqui diz, qualidade das pessoas que têm muito marcada dicha diferença. Não é isso, né? Não é uma qualidade da pessoa que marca ela, que nos ajuda a identificar. Não, de forma alguma. É um conjunto, né? Não é uma coisa só, são várias. Pessoas que se destacam em uma atividade ou ambiente. Não, aí piorou, né? Não tem nada a ver, né? Personalidade não tem nada a ver com uma pessoa que se destaca em uma atividade. Aí nós já vamos entrar em outros aspectos, né? Em habilidades, dons, que nós às vezes chamamos, né?
para aquelas habilidades que cada um tem de forma individualizada, que pode ser caracterizada por um ambiente onde ela se destaca e assim por diante. Então, por isso que essa foi a resposta correta. Aí depois, na sequência, tem esse texto. Esse texto, ele vai explicar um pouquinho mais tudo isso que eu introduzi para vocês. Vai detalhar aí, né, de forma escrita. Então, começa aí falando de Francis, né? Aí fala assim, ó, foi o primeiro científico a observar lo que hoje em dia é conhecida como a teoria léxica. Então, olha, ele foi o primeiro cientista a observar o que hoje em dia, né, nós conhecemos sobre este assunto. Esta é a ideia de que as diferenças em personalidade mais relevantes socialmente estão codificadas en el lenguaje mediante uma palavra que las designe. Então, está dizendo que essa ideia, né, sobre as diferenças que temos entre as personalidades, né, aquelas que são mais relevantes diante da sociedade, ou seja, aquela que normalmente, infelizmente, não sei se é felizmente ou infelizmente, né, as pessoas acabam taxando a gente, né, entre aspas aí, né, aquele é alegre, aquele é triste, aquele lá é mal-humorado e assim por diante, né. E aí depois segue, né, introduzindo aí em 1936, e aí vai citar mais dois estudiosos, mais dois muito conhecidos também, né? Que também, além de ser conhecidos, assim como Francis, né? Eles realizaram estudos sobre isso. E os estudos que eles fizeram, né? Que eles se dedicaram, mostravam palavras que ajudavam a descrever. Então, eles descobriram palavras, eles procuraram palavras para definir essas personalidades. Então, eles se dedicaram a isso. Por isso que eles também tiveram uma aportação importante aí neste tempo. É isso que está dizendo, tá bom? O resultado foi de... Nossa, olha quantas palavras esses dois conseguiram descobrir, definir para descrever uma personalidade. 17.953 palavras. Imagina quantos detalhes, quantas coisas nós podemos ter. Será que você sabe metade dessas palavras aí? Ou a gente sempre procura as mesmas coisas, as mesmas ideias, né? Depois, ó, em 1940, Cattell utilizou o estudo de 1936 para chegar a 171 palavras, 171. Ou seja, depois, ó, em 1940, 4 anos depois, ó, em 1936, eles descobriram, né? Não é que descobriram, mas eles chegaram a essa quantidade imensa de palavras. Aí, em 1940, 4 anos depois, Cattell, muito conhecido, assim que nós chamamos ele, Cattell, pelo sobrenome, né? Usou esse estudo aqui que eles tinham feito e de 17.953 palavras, ele passou para 171. Aí depois segue. Utilizando estas mesmas palavras, uma investigação com vários indivíduos de diversos testes, Cattell chegou a 16 grandes rasgos de personalidade. Aí, ó, utilizando essas palavras, essas mesmas, não outras, e estudando, investigando, né, aprofundando aí, com várias pessoas, né? E ele fez vários e vários testes, não pesquisou em uma, em outra, em muitas, né? Ele chegou ao final a definir, vamos dizer assim, 16 possibilidades, 16 características de personalidade, 16 grupos maiores, vamos dizer assim. Né? Olha que interessante. Aí, em 1961, ó, 21 anos depois, Tupes y Cristal, é assim que lê, por medio de las medidas de Cattell, llegaron a 5 factores que se repetían. Ese trabajo fue replicado por Norman, que también encontró 5 grandes factores.
eram suficientes para explicar muitos tipos de personalidade. Então, aí está dizendo que depois de 21 anos, né, lá desde 1940 até 1961, né, surgiram mais 2 estudiosos aí que, utilizando, vamos dizer assim, o estudo lá de Cater, né, um vai aproveitando os estudos dos outros, né, as experiências, as conclusões aí, né, eles chegaram daqueles 16 traços característicos lá, eles chegaram a 5 fatores que costumavam se repetir. Este trabalho, né? Então, este trabalho foi replicado, ou seja, foi multiplicado, né? Depois, até que chegaram a 5 grandes fatores que se usam até os dias de hoje. Aí, aqui no parágrafo de baixo, vai falar sobre esses 5 fatores aí maiores. Vai falar, assim que todos estes estudos ajudaram o psicólogo estadunidense Lewis a formular la teoría de los 5 grandes, que defiende que 5 factores principales, los cuales forman por las definiciones en inglés el acrónimo OCEAN. Então, está dizendo que essa teoria aí, que nós vamos chamar em espanhol, né, a tradução para o espanhol, la teoria de los 5 grandes, né, vai defender esses 5 fatores que ele descobriu aí em cima, né, ele quem? Norman, né? E aí depois, né, fala que foram os quais formaram as definições utilizadas em inglês, que é OCEAN, ou seja, a abreviatura, né? Abreviação aí, abreviatura, em espanhol, eu falando espanhol, português, né? Ei, vocês acham que a professora também não surta, não, OCEAN tem um significado, então, são letras que formam uma palavra, mas cada uma tem sua representação. E são esses 5 aí, 5 fatores, vamos dizer assim. Então, lá. O. Apertura a las nuevas experiencias. C. Responsabilidad. E. Extroversión y sociabilidad. A. Amabilidad. N. Inestabilidad emocional. Instabilidade emocional, né? Quem que já não ouviu falar em instabilidade emocional, né? Um assunto tão usado hoje em dia, né? Então, usado hoje em dia aí. Será que esse estudo valeu de alguma coisa? Será que nós, né, até os dias de hoje, nós usamos esses 5 fatores aqui? Com certeza, com certeza. Então, agora, vocês vão ler mais uma vez sozinhos, certo? Eu vou encerrar esta videoaula, vou continuar na parte 2, ainda da aula de hoje, tá? A aula 2 vai ter a parte 2, que eu vou dar continuidade aí neste assunto da página seguinte. E, enquanto isso, eu gostaria que vocês, né, tentassem responder esse exercício 1. De que jeito? Tá dizendo aí que é para vocês completarem aí, ó, na frente de cada uma das letras, de cada uma das siglas, né? Lá dos 5 fatores, características que, na opinião de vocês, fazem parte desses 5 grupos aí. Então, por exemplo, o O nós vimos que é abertura às novas experiências, abertura a novas experiências, estar aberto. Quais seriam algumas características, alguns adjetivos, vamos dizer assim, que nós poderíamos encaixar aí neste grupo? E assim vocês vão fazer em todos os outros. Pelo menos um. E aí depois, na hora que nós voltarmos, eu vou dar outras opções para você. Ai, professora, mas eu não sei direito espanhol. Como que... Eu até sei a característica, mas eu não sei escrever em espanhol. Não faz mal. Como nós estamos fazendo uma compreensão de leitura, uma interpretação de um texto, pode escrever a primeira palavrinha aí em português, para ver se vocês entenderam. E aí agora, na próxima aula, eu vou repassar para o espanhol. Combinado? Então, façam isso e já voltem aqui comigo.